Uai, conta aí! Começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou com ela, que é especialista em oratória e também em construção de marca pessoal. Estou com a Nathalie Souza. Nathalie, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Gi. É um prazer estar aqui no seu podcast. Venho acompanhando há bastante tempo e admiro muito o seu trabalho. Falando em admiração, que eu amei saber isso. Uai, conta aí! Eu sou admirada pelo trabalho dessa mulher, que é especialista em oratória. Vocês sabem que eu estou, assim, fazendo algumas aulas de oratória e é com ela. E também vou falar. Nathalie, vou começar com uma pergunta que eu quero entender mais sobre isso e o pessoal de casa. Me fala mais sobre essa construção de marca pessoal, o que é isso, como é feito. A construção da sua marca pessoal, ela só é feita a partir do momento que você entende quem você é, o que você faz e por que você faz. Sem você ter essa consciência do que você deseja mostrar a outra pessoa, você não consegue construir uma comunicação com a autoridade, você não consegue se posicionar. Então, o ideal para construir a sua marca pessoal, principal passo, quem você é. A maioria das pessoas com quem eu falo hoje não consegue dizer em poucas palavras quem ela é. Não consegue dizer 5 características, 5 qualidades de quem são. Então, o importante é trabalhar essa consciência de quem você é para construir a sua marca pessoal, para entregar a autoridade no que você deseja mostrar para o seu público dentro das redes sociais. Nathalie, você costuma dizer que ninguém comunica com a autoridade sem se conhecer melhor. Como que é isso? E realmente ninguém se comunica com a autoridade nem se posiciona sem entender quem é. A partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu começo a comunicar e trazer transparência no que eu quero falar com as pessoas. Porque na hora que te dá um branco, o que vai fazer você comunicar com a autoridade? O seu repertório, a vivência que você tem dentro daquele conteúdo. Então, se você não entende quem você é, você vai acabar se perdendo na hora que você está comunicando no palco, em uma reunião. Por quê? Porque você acaba esquecendo ali da sua vivência, que você fica muito ansioso para falar sobre o assunto e esquece que você já tem conteúdo, que você tem repertório, que você vive aquele assunto. E me fala um pouquinho também, como que a gente consegue se enxergar para chegar nesse objetivo em questão de quem eu sou? Tá, muita gente chega, mas e quem está meio perdido nisso? Trabalhar o autoconhecimento. Você precisa saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você realmente deseja fazer, qual que é o seu propósito. Sem autoconhecimento, você não constrói a autoridade, você não constrói a sua comunicação, um posicionamento que você deseja. Então, tudo dentro da comunicação, eu acredito que é relacionado ao autoconhecimento. Sim. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho autoridade para falar sobre o determinado assunto que eu desejo falar. E se eu reconheço que eu quero falar sobre aquele assunto, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais. E a maioria das pessoas querem falar sobre determinados assuntos e até sobre elas, mas sem entender quem elas são. Então, a base principal para comunicar com a autoridade, para chegar em frente a uma câmera para falar, para entrar em um palco, em uma reunião com outras pessoas, é entender quem você é. Então, eu não canso de falar sobre entender quem você é, porque eu passei anos da minha vida sem saber quem eu era, sem saber o que eu queria entregar, com quem eu queria me comunicar. Então, você fica naquela dúvida o tempo todo, o que eu estou fazendo está certo? E quando você não entende quem você é, tudo que você recebe do outro, você acha que está bom. É verdade, e eu falo muito sobre autoconhecimento aqui, como sempre fala, que todo mundo sabe, porque eu acho muito importante. A gente, igual eu falo muito da minha idade também, eu tenho 36 anos, e agora tem 2 anos e meio que eu sei quem eu sou, o que eu queria ser realmente, e
foi difícil chegar nisso. E tem muita gente, nossa, mas que vergonha, depois de quantos anos? Não, a maioria das pessoas estão perdidas nisso porque não se conhece realmente, não sabe o que quer, o que gosta, o que ama. Eu falo muito aqui no podcast sobre isso. Se autoconhecer. Se autoconhecer é uma novidade? Não. Isso aí é a sua infância, é a sua vida. Então você tem que se conhecer mesmo e é o normal. E procure, vai atrás. Ai, é uma fase difícil, porque você vai parar com os costumes que você tinha de antigamente. Você vai virar outra pessoa e não é que vai ser outra pessoa, igual eu falo aqui também. Eu voltei à minha essência. Exato. Voltar à sua essência, entender a sua autenticidade, entender quem você é, você não vive uma farsa. Você não comunica o que você não deseja, você não tenta falar certo o tempo todo, você não muda quem você é. E é o ponto principal da comunicação. Por anos eu tentei me comunicar de uma forma que eu pensava que seria da melhor forma, mas não era. Eu precisava entregar a minha autenticidade, eu precisava entender quem eu realmente era para eu me comunicar. Tem pessoas que são extrovertidas, tem pessoas que são mais sistemáticas, e todas essas pessoas têm um público para essa comunicação. Tem público para tudo hoje. Não existe você falar de uma forma que não vai atingir um público. Tem público que aceita todo o conteúdo, a gente vê isso nas redes sociais o tempo todo, cada um se comunica de uma forma e traz pessoas interessadas ou não nesse conteúdo. Então, você é o que você comunica e o que você tem comunicado. Então, é você entender a forma que você se comunica para entregar a autoridade. E falando nessa frase que a Natália sempre fala, você é o que você comunica. Explica mais sobre isso. A sua imagem comunica, quem você segue no Instagram comunica, quem você fala no seu dia a dia comunica, as polêmicas que você entra comunica, os seus gestos, as suas expressões, a forma que você entra em um espaço, tudo isso comunica antes de você falar. E as pessoas estão te observando o tempo todo. Se você está nervoso, acelerado, se você não se sente à vontade em determinado lugar, todo mundo ali está percebendo isso. Então, você é o que você comunica e o que você tem comunicado. Esse é um ponto principal também, que antes de saber quem você é. Eu sei quem eu sou, mas o que eu estou comunicando? O que eu posso melhorar aqui dentro dessa comunicação? Quem é o público que eu quero atingir? Porque não existe ninguém comunicando errado. Existe o público que você deseja comunicar. E uma das coisas que eu falo sempre, você constrói a sua percepção de valor. Não é o outro que constrói a sua percepção de valor. Você já construiu, o outro está vendo o que você deseja entregar. Então, você é responsável pelo que o outro está vendo sobre você. Não existe. Todo mundo fala, quem é você quando você sai da sala, o que essa pessoa vê sobre você. Se eu tenho consciência de quem eu sou, qualquer pessoa pode entrar ali e falar o que ela quiser ao meu respeito. Eu sei quem eu sou e o que eu quero entregar. Mas essa percepção do que eu estou entregando está valendo a pena para que aquela pessoa compre a minha percepção de valor, para que ela compre o meu produto. Então, é uma construção de consciência da sua parte, não do que o outro está vendo. Porque tudo começa na sua construção. E também a gente não pode importar tanto no que você falou. Exato. Você está mostrando uma coisa e a pessoa vai ver da forma que ela acha que é, não é o que você é realmente, Exatamente. Né? E quando a pessoa, por exemplo, eu fiz uma viagem para São Paulo e uma pessoa me abordou dentro do avião, quando ele aterrissou, me falou, você não tem presença. Você não tem presença, eu estava aqui sentado do seu lado e não estava aguentando, eu precisava te falar isso. Isso foi muito real, essa pessoa me falou isso mesmo. Se fosse há 5 anos atrás e essa pessoa me falasse isso e eu não soubesse quem eu era, eu tinha passado dias e noites sem dormir. Sim. Eu tenho certeza disso.
E ele falou várias outras coisas, aonde ele disparou vários outros gatilhos. Se eu não tivesse tudo isso resolvido na minha vida, todas essas questões resolvidas, isso teria me atrapalhado no que eu fui fazer lá. Eu não ia me comunicar nenhum desses dias com a autoridade, porque eu iria estar pensando no que ele me falou. Então, quando eu entendo quem eu sou, eu posso me comunicar com a autoridade em qualquer lugar, e qualquer coisa que uma pessoa me falar não vai me deixar triste, não vai me aborrecer, porque eu sei quem eu sou. E esse é um ponto principal de todas as pessoas. E eu prego muito nessa tese, nas minhas mentorias, com as pessoas que eu falo, porque o ponto principal da sua vida é você entender quem você é, o que você faz, e para quem você faz e aonde você quer chegar. E tanto que é engraçado você me falando agora dessa forma. Quando ela começava a falar para mim, para eu entender, porque a gente é um turbilhão, é muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você chegava e falava assim, mas como? Eu não entendia, né? E aí, como você falou, realmente, se uma pessoa, se você não está preparada para o baque que a pessoa vai te trazer, porque a maioria traz o baque. A maioria não tem coragem de ser você, ela quer ser você, ela quer ser parecida com você e não consegue. Então, ela vai te derrubar, vai tentar te derrubar para você se sentir mal e não continuar a sua performance, né? Então, eu não entendia. E aí, como você explicou agora, claro que eu já entendo, mas como você explicou para todos nós, tanto que é interessante, você tem que estar preparada, sabendo quem você é, se aceitando para qualquer coisa que alguém vem falar, bem ou mal, você não se sentir constrangido, não se sentir mal por isso, né? Então, assim, até quando a pessoa, nossa, você é muito boa, aí você ainda tem um pezinho para trás. O que essa pessoa quer comigo que ela tá me elogiando tanto, né? Mas quando vem a pessoa desabando, fazendo mal pra gente, igual eu falo, é uma chave. Você tá tão bem, acontece isso, você fica mal em muitos dias. E se você não estiver preparado para isso, você pode até parar o que você já começou também, né? Por quê? E por que você acredita mais no outro do que em você? Por que você acredita que o outro tá vendo os seus defeitos e ele tá falando esses defeitos para você, e você acredita mais nos defeitos do que nas qualidades? Quando uma pessoa chega para elogiar a outra, todo mundo tem uma maior dificuldade para receber um elogio, e para receber um defeito, essa pessoa ainda ajuda o outro a falar mal de si mesmo. Sim. Então, é uma falta de saber realmente quem você é. Porque se você entende, você vai parar e vai pensar, não, eu estou trabalhando para deixar de ter esse problema aqui. Mas porque se o outro ainda está reconhecendo esse problema em mim, eu preciso o quê? Trabalhar melhor ainda. Sim. E também existe uma coisa que é pessoas que não estão fazendo o mesmo que você, não entende todos os processos que você está passando e fala para você que não tá bom, que é isso, que é aquilo. Sim. Mas você tá indo nesse caminho para chegar não à perfeição, para ser bom naquilo que você tá fazendo. Então, o que o outro não faz igual a você, ele não serve para te dar conselho. Sim. Ele não serve de forma alguma. E por muito tempo eu parei para ouvir outras pessoas que não estavam seguindo o mesmo caminho do que o meu. Que eu pedia ali apoio, que eu pedia para essa pessoa me dar um conselho, só que ela foi difícil para entender até o momento de hoje, que essa pessoa não consegue me ajudar porque ela não vive a mesma coisa que eu. Sim. Então você precisa procurar pessoas que vivem a mesma coisa que você, que passaram pelos mesmos processos que você, para você comunicar o que você deseja. Tudo na vida você precisa de ter um profissional, um mentor, alguém ali te auxiliando para você reconhecer as coisas. Mas que seja alguém que passou pela mesma coisa que você. Sim. E é verdade, como você disse aí, a gente tem até um certo receio de fazer essas perguntas para as pessoas, né? E a gente acha que não precisa de ajuda de um mentor. Gente, eu falo porque eu sempre pensei, não, mas eu não preciso disso.
E depois que eu estou com a Nathalie como mentora de oratória, ela me faz enxergar coisas que eu não vejo. Então, isso é muito importante, porque você está fazendo, você não está vendo onde você está chegando, mas as pessoas de fora estão vendo. E assim, Exato. você não consegue enxergar, parece que é realmente aqueles murros em ponta de faca. Você faz e não está vendo o resultado, mas as pessoas de fora estão vendo. Então, traz essa clareza muito grande, que a gente necessita muito dessa clareza para continuar, porque nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, mas para tudo existe uma ferramenta para que você reconheça. Por exemplo, eu tenho as minhas metas. Eu construí essas metas ao decorrer do tempo, de ano, de meses, tá? E quando eu alcancei essas metas, aonde que eu escrevi que eu alcancei essas metas? A maioria das pessoas, ninguém escreve. Sim. Eu alcancei essa meta aqui essa semana. A minha meta era vender tanto, eu alcancei. Ninguém pega aquele caderninho ali da gratidão, caderninho não, um caderno mesmo, da gratidão, e escreve lá. Hoje eu agradeço por ter falado com 5 pessoas. Sim. Hoje eu agradeço uma pessoa que é tímida. Eu não tive contato visual com tal pessoa. Você escreve ali que você agradece? O que você agradece na sua vida? Porque a gente pede muito e agradece de menos. Sim. E por muitos anos também eu pedi muito e não agradecia e pensava que tudo que eu estava fazendo não tinha sentido. E hoje, com as pessoas que eu falo, já falei em média, né, nesse tempo que eu estou construindo esse posicionamento, porque o seu posicionamento você constrói todo dia. A sua marca pessoal você constrói todo dia. O seu conhecimento é uma construção recorrente. Você não para de ter conhecimento. Então, quanto mais eu conheço pessoas, com quanto mais pessoas eu falo, eu tiro o meu tempo ali para pensar exatamente nisso. Eu agradeço por estar em tal lugar hoje que eu jamais pensei que eu ia estar. Uma das coisas também que eu levo muito em consideração, sem a comunicação, eu não tinha chegado nem perto da onde eu cheguei hoje. Eu não tinha feito nada do que eu já fiz hoje. Eu não tinha conhecido pessoas que me levam a outro lugar e um lugar onde eu queria estar. Então, é tudo você começar a agradecer. E quanto mais você agradece, mais acontece. E eu trabalhei de graça demais, eu já fiz muita mentoria de graça, eu já escutei muito, tudo que você fazia não tem dinheiro, não tem retorno. Claro, eu estava ali construindo o que eu sou hoje. Sim. Então, quanto mais eu falo com pessoas, pode ser de graça, pode ser conselho, pode ser o que for, eu estou atraindo mais pessoas a comprar o meu produto, que no final tudo se resume em venda, mas o que? Está aumentando o meu repertório, está aumentando o meu conhecimento e eu estou evoluindo o tempo todo. Sim. Então, o sentido da comunicação é isso. Você se comunicar com todo mundo, saber o que você fala com cada uma dessas pessoas, conhecer o perfil de cada uma dessas pessoas, mas comunicar com a autoridade. Você pode falar com todo mundo, mas tem um público ideal que você deseja falar e você entender como é esse público e como você quer comunicar com ele. E uma frase que você fala muito também, quando a pressão sobe, a máscara cai. Nos explica mais que realmente, quando tem uma pressãozinha ali na conversa, no que você vai falar, as coisas mudam, né? Muda e muito. Se eu não tenho uma preparação, se eu não me preparo para aquela determinada situação, quando a pressão subir desse lugar onde eu estou, onde eu chego em uma reunião, alguém me faz alguma pergunta inesperada e eu não estou preparado para responder aquilo. Como que eu vou me responder essa pergunta? Eu vou ficar ansioso, nervoso, a minha voz vai ser acelerada? Como? Se eu não me preparo, a pressão ela vai subir em todo o momento. Qualquer lugar que você vai, pode acontecer alguma coisa de uma forma de um imprevisto. E como você vai agir nessa situação? Se você não sabe como agir nessa situação, a máscara cai. Toda a autoridade que você diz ser, você não tem. Por quê? Porque você não se preparou, porque você confia demais. Vou falar ali no improviso, naquela hora. Se você não se prepara, quando a pressão sobe, a máscara cai.
E eu gosto muito de fazer falar sobre isso em conteúdos, trazendo o quê? Mostrando que nem sempre você está preparado para aquilo que vai acontecer naquele Sim. momento. Então, você precisa reconhecer que você precisa se preparar. E ela me falando isso, realmente, eu aprendi muito. Porque eu tinha esse certo receio, né, Nathalie, de falar em público. Fui me aperfeiçoando com a ajuda da Nathalie mesmo. E assim, vai mudando, você vai se preparando. Você costuma se preparar para começar nessa pressão, porque sempre é uma pressão. Não Sim. adianta, um palco é uma pressão, estar aqui é uma pressão. Tudo que não é todos os dias feito é uma pressão diferente, né? Então, um dia você vai estar bem também, outro dia você vai estar mal. O seu psicológico tem que estar bem também para o que você vai passar. Então, por isso que eu preparo. E tem que ter essa preparação. Quem vai subir no palco precisa se preparar. Porque você pode saber tudo o que você vai falar ali naquele momento, mas as pessoas que estão ali te vendo criam expectativa em você e você acaba pegando a energia dessa expectativa e você fica ansioso, você fica nervoso. E se você não se preparou antes de subir ali, se você não tem consciência do que você vai falar, se você não tem consciência de quem você é, do seu repertório, do seu conteúdo, porque você é o seu conteúdo. Sim. Se naquela situação que você está no palco nervoso e você acaba esquecendo alguma coisa, você vai buscar na sua memória, na sua vivência, algo para trazer ali naquele assunto, naquele momento. E que não é considerado um improviso, porque você vive aquilo. Mas na maioria das vezes, com essa ansiedade e esse nervosismo, também dá uma falha, né? Dá uma falha, claro, mas se você se preparou antes de entrar ali, se você sabe, se você tem consciência da sua comunicação, você sabe quais são todos os gatilhos que dispara na hora que você está comunicando, você trabalha essa comunicação, esses gatilhos, para que você entre com autoridade. Sim. Porque se eu sei que eu fico nervosa, que eu tenho uma voz acelerada, que naquele momento ali eu vou tremer, eu vou fazer uma preparação antes para que eu entre no palco com mais autoridade. E se eu reconheço, por isso que eu falo, se eu sei quem eu sou na hora que eu estou me comunicando, eu sei quais são os gatilhos que eu vou trabalhar para que eu tenha mais autoridade para me comunicar. Gente, eu sou a prova viva disso. Eu tenho uma noção absurda disso agora, porque realmente você sente tudo, porque você começa a se conhecer, você Exato. vê o que acontece com você, o seu sentimento na hora de fazer algo que é difícil para você, e você preparando, se você pode não falar da forma que você iria falar, mas você tem, igual você falou, um pensamento a mais sobre aquilo que você vai falar, então vai vir palavras no mesmo contexto e você vai conseguir falar de outra forma, mas a mesma coisa. Exato. Não existe a técnica de oratória, ela tá ali para te ajudar a comunicar melhor, mas você já comunica. Sim. Então, eu não vou mudar a sua comunicação, eu não vou mudar seu repertório, eu não vou mudar quem você é ali com técnica de oratória. A técnica de oratória, ela vai lapidar quem você já é. E quem está no jogo, por exemplo, pessoas mais 40, a maioria das pessoas que eu hoje dou mentoria são mais 40. Quem já está no jogo, ela não muda personalidade. Você não constrói personalidade de uma pessoa mais 40. O que eu trago para essa pessoa? A consciência de quem ela é. Que isso ela não pode mudar o repertório dela. Ah, mas Nathalie, eu quero falar de outra forma, eu quero fazer de outra. Não, você não tem. Você pode construir isso com um tempo, claro que você pode construir, mas é muito mais fácil você trabalhar a comunicação que você já tem e usar técnicas de oratória para lapidar isso, do que você querer ser outra pessoa a curto prazo, porque você não vai ser. Eu lembro de você falar sobre isso mesmo, e até na questão de, talvez, o seu modo de falar é costume do seu passado, né? E nem é o que você realmente é. Eu entendi isso,
Porque lembra, algumas vezes eu fazendo vídeo, aí você falou assim, não, você tá num tom diferente, você não tá sendo você. E a gente nem vê, mas é porque você tá tão... Aí uma pessoa você quer agradar, você fala de uma forma. Outra pessoa você tá Exato. brava, você fala de outra forma. Então você não tá sendo você. Sempre Exatamente. escalando, né, entre um e outro. E aí, quando você falou assim, não, você não está sendo você. Gente, mas eu tô falando do meu jeito, não é do meu jeito. Eu tava tentando agradar daquela forma, né? Essa é a diferença. E a diferença é você reconhecer como você quer comunicar. Sim. E como que eu comunico. Eu sou essa Nathalie que você está vendo aqui. Eu sou essa Nathalie e a vida inteira eu fui essa Nathalie. Só que a Nathalie que queria caber em outros lugares, eu queria ser extrovertida, eu queria ser muito simpática. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa, eu sou tímida, embora não pareça, eu sou uma pessoa tímida, eu sou sistemática, eu tenho uma introspecção que é minha. Só que eu queria esconder isso tudo, eu queria ser aquela Nathalie super extrovertida, que chegasse naquele lugar, estava sorrindo para todo mundo, comunicando com todo mundo, e eu não sou assim. E eu demorei muito para entender. Porque hoje a Nathalie fala sobre comunicação, oratória e construção de marca. Porque eu quis ser quem eu não queria ser. Todo dia, quando eu comecei a trabalhar com oratória, com comunicação, eu pensava em ser uma pessoa diferente. Ou eu seria só palestrante, ou eu seria só consultora. E aí você vai tentando ali, e nas redes sociais, com bastante conteúdo que tem hoje, você vai olhando cada hora uma pessoa e você pensa, vou falar sobre esse assunto que essa pessoa está falando. E aquilo ali você vai buscando, enchendo a sua cabeça. E teve um momento que eu tive que parar e falar, eu preciso entender quem eu sou. É porque fica perdida, né, dessa forma. Você fica perdida, eu preciso entender quem eu sou para eu me comunicar com mais autoridade, para eu demonstrar realmente o que eu desejo, quem que é o público que eu quero falar, por que eu quero falar com esse público. É igual a tese principal disso tudo é você entender quem você é. Não, eu acho tão interessante, porque igual hoje a gente está falando, ah, mas eu já sei falar porque eu tenho que fazer oratória. Você não vai aprender a falar, você vai aprender a falar com as pessoas certas. Exato. Você não é aprender, você sabe falar igual você falou, né? A gente sabe falar, só que da forma certa para as pessoas certas. Exatamente. E saber o que vamos falar para essas pessoas. É isso que você aprende na oratória, porque a maioria, não, mas eu sei falar, por que eu vou ter que fazer oratória? E eu pensava assim também, eu falo porque eu pensava assim. E a oratória com a Natália me trouxe uma clareza tão grande da pessoa que eu sou, quem eu queria mostrar, até na questão, porque eu já ouvi falar assim, você não é para todo mundo, né? Eu já ouvi falar isso. E eu, gente, mas eu converso com todo mundo, eu sou autêntica, eu gosto de conversar com todo mundo, eu fico amiga de gente na fila do banco, em qualquer lugar que eu vou. Então, assim, eu não entendia. E aí você me trouxe a clareza em questão disso. Não é que você não é para todo mundo. Seu conteúdo vai chegar para todo mundo, mas nem todo mundo vai estar apto a gostar daquilo. Exatamente. Você vai ter que entender que você tem as pessoas certas para falar. E é isso que é oratória. Né? E é isso que eu gosto de entregar dentro da oratória. Porque falar, todo mundo fala. Sim. E falar bem, todo mundo fala. Todo mundo passou pelo mesmo processo para começar a falar e a se comunicar com a autoridade. Todo mundo passou pelo processo de se comunicar. Mas você é o que você comunica. E o que você tem comunicado. Sim. Aí é sua consciência que vai te dizer com quem você deseja falar. Porque tem público, eu já falei, né? Tem público para tudo. Existe público para qualquer coisa, e principalmente no digital hoje. Existe cada coisa absurda que você nem imagina que existe. Né? E tem público. E tem muito público. Então o problema é falar? Não. É para quem você quer falar. E não adianta eu te ensinar a técnica de oratória se você não tem consciência. Eu posso chegar aqui e te falar, ó, você vai comunicar assim, tá. Mas dentro de qual contexto que eu vou me comunicar assim? Dentro de qual contexto que eu vou me movimentar nesse palco assim? O que eu vou estar falando ali naquele momento, nesse palco, que eu preciso me comunicar dessa forma? Sim. Usar essas técnicas aqui. Então não adianta. Não adianta você entender de oratória se você não entende quem você é. Sim. Não adianta você entender de
eu penso que se você não sabe quem você é, você não sabe fazer nada na sua vida. Verdade. Porque qualquer coisa que aparecer tá bom pra você. E isso aí foi minha vida há muitos anos, porque, eu quero ser isso, eu faço o curso, eu sou. Eu quero ser Exato. aquilo, eu faço o curso, eu sou. Mas aquilo lá vai mexendo com você. Por quê? Vai comichando, né? Vai mostrando, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu amo. E aí você vai para outra área. Não é isso que eu amo. Mas quando você tem o autoconhecimento, que você descobre quem você é realmente, aí as coisas mudam. Por quê? É igual eu falo. É fácil se autoconhecer, não é. Porque é quase te buscar do fundo do abismo, né? Exato. Mas quando você se descobre, você muda a sua vida inteira. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu já liderei uma equipe com outras pessoas, com jovens que tinham entre 18 e 25 anos. Então, eu sempre tive uma comunicação de ambientes de decisão. Depois eu comecei a trabalhar com peça automotiva, um público totalmente masculino, e eu pensava que eu tinha total conhecimento da área de peças, que eu trabalhei mais de 15 anos com vendas de peças. Então, eu tinha total conhecimento daquilo. Só que para eu me comunicar com aquele público, quando eu montei uma consultoria automotiva, eu entendi que eu precisava falar melhor, que eu precisava fazer uma comunicação, uma oratória. Tudo bem, fui lá e fiz a comunicação e a oratória. Só que dentro disso eu não entendia se realmente eu queria trabalhar como consultora na área automotiva. Eu não entendia se era aquele público mesmo que eu queria atender. Porque a minha maior vontade era sair da CLT, porque eu já tinha saído uma vez, tive uma hamburgueria artesanal. E a minha maior vontade era sair do CLT. E eu falei, não, vou construir essa consultoria automotiva, porque eu já venho dessa área, porque eu entendo isso. Só que eu não queria aquilo. E eu não entendia. E eu também não entendia quem eu era nessa época dessa transição. Quando eu fui para o campo da consultoria automotiva, o que eu percebi? O problema de todo mundo aqui é a forma de se comunicar. Sim. Desde o cliente até o vendedor da peça, até quem ia fazer a manutenção ali daquele carro. O problema era o quê? A comunicação. E eu fui fazer a transição para a área de comunicação. Só que eu pensava que comunicação eu tinha que falar apenas com mulher, que era só mulher que estava interessada naquele assunto. E daí eu fiquei ali durante um ano trocando ali de assunto para falar com um, para falar com o outro, até eu entender quem eu era, que eu tinha vindo de um público masculino, que a minha comunicação era mais direta, que eu era mais assertiva na forma de me comunicar, de entregar algum assunto. Então, o que eu precisava? Eu precisava me comunicar com os dois públicos, mas eu não podia deixar de me comunicar com o público masculino também. E hoje eu comunico nas duas áreas, eu trabalho nas duas áreas não, com os dois sexos, e eu entrego a minha comunicação de forma realista, direta, prática, para que essa pessoa entenda que realmente ela precisa mudar a comunicação dela. E que o principal é ela entender quem ela é. Então, essa clareza que eu tenho hoje foi tudo uma construção, não é do dia para a noite. E principalmente quando alguém vai fazer uma transição de carreira. A pessoa ela quer sair daquela área, mas ela não sabe nem o porquê que quer sair daquilo. E tudo na sua vida depende de você entender quem você é, trabalhar o autoconhecimento. É verdade. E você falando aí, realmente, igual uma vez a Natália me perguntou, Gi, para quem você quer falar, eu para todo mundo? Não, você tem que escolher para quem você quer falar, porque a gente pensa, eu quero falar com todo mundo, e realmente, tudo que você vai fazer, você quer mostrar para todo mundo. Só que eu sempre falei com mulheres, maquiagem, mulheres, sou mãe, o jeito de falar já difere, né? O jeito de você falar com as pessoas, até vou citar alguma coisa aqui, eu converso com meu esposo com carinho, claro que ele também comigo, mas ele é homem, é diferente, né? Exato. A fala. E quando eu converso com a minha filha, ele vai falar, ele fala assim, mas você explica diferente, mas é porque você coloca carinho na forma que você vai falar. Muda até o jeito, parece que eu falo assim, que a gente dá uma volta para falar aquilo, né? Exato. Parece para a pessoa não magoar, não é? E o homem não, ele já é mais direto, igual você está falando, realmente.
O homem é direto na palavra. A gente até tenta ser, mas não é que a gente não é. É igual você é mais direta, você fala mais com homens. Eu não. Eu vou falar com homem, eu enrolo, porque eu sempre falei com mulheres. Eu vou enrolar para chegar naquilo que eu quero mostrar para as pessoas. Você tem que entender a sua vivência. Por quê? Se eu tenho uma vivência hoje, eu tive na área automotiva, eu costumo falar em ambiente sob pressão, porque eu trabalhei com venda de peça, aquela correria, aquele ambiente comercial, Sim. de vendas, da área comercial mesmo. Se eu tenho o costume de ter uma comunicação mais direta, porque eu cresci naquele meio, eu não posso fugir disso. Eu não posso. Porque quanto mais eu quero fugir, mais difícil é para eu chegar até aquele público que realmente eu quero falar. Por exemplo, se hoje você cresceu nesse ambiente de maquiagem de mulher, nesse ambiente, como que você vai querer comunicar com o homem aqui de um dia para a noite? Você precisa construir isso. E essa construção demora. E por quê? E se eu realmente quero construir essa comunicação para falar com outro público, tudo bem, eu vou construir. Mas se eu já tenho esse público aqui e o que eu faço atende esse público e eu tenho autoridade para falar com ele, por que que eu vou mudar o público que eu quero falar? Não, e até na questão de... aí você vai pensar, você em casa vai pensar assim, não, mas eu consigo falar com os dois, a gente consegue falar com os dois, mas não da forma que a gente consegue transparecer para a pessoa certa, né? Com a autoridade que você tem. Por exemplo, se eu hoje, há anos atrás, quando eu fui falar sobre comunicação, dentro desse público que eu já atendia sobre peças, eu tinha que trazer toda uma consciência para eles sobre a comunicação para me conseguir atingir esse público, porque era da área automotiva. Então, todo mundo tem a sua característica de comunicação, que você não pode deixar de ser quem você é. Nathalie, vale a pena criar polêmica para crescer mais rápido nas redes? Depende do público que você quer atingir e do conhecimento que você tem para sustentar essa polêmica. Porque as pessoas vão te atacar. Quanto mais polêmica você causa nas redes sociais, as pessoas vão te atacar. E qual que é o conhecimento que você tem dentro dessa polêmica que você está causando nesse momento? Porque várias pessoas vão falar várias coisas. Tem quem concorde e tem quem não concorde. E qual é o seu posicionamento relacionado a isso? Eu não gosto de falar o meu posicionamento, o que eu penso a respeito de determinada situação. Eu gosto de mostrar para a pessoa qual que é a comunicação que está sendo usada ali naquele momento, que é o ponto principal. Porque eu tenho o meu modo de pensar e não adianta eu me posicionar nas redes sociais atraindo o público porque eu tenho o meu modo de pensar sobre determinado assunto que está acontecendo ali. Porque eu penso que você está manipulando, você acaba que começa a manipular uma pessoa com uma narrativa do posicionamento que você considera, e eu penso que cada um tem o seu modo de pensar a respeito de uma situação. O que eu gosto de entregar é a clareza da situação, daquela comunicação naquele momento, sem defender nenhum lado. Porque do mesmo jeito que existe o certo, existe o errado, e o certo e o errado cabe dentro da percepção de cada pessoa que está vendo aquele assunto ali. Então faz sentido eu fazer uma polêmica, desde que eu entenda a forma que eu quero conduzir aquilo. Sim. Eu acho que o maior problema está sendo assim, não, mas a polêmica que me leva para frente. Realmente, é a polêmica que leva a pessoa para frente, mas depende da polêmica que você está entrando também, né? E a polêmica, eu com experiência de algumas polêmicas que eu já trouxe, alguns cortes dizendo quando a máscara cai, quando a pressão sobe e a máscara cai, o que eu vejo que são pessoas que não estão relacionadas a querer consumir o meu conteúdo. Sim. Essas pessoas estão ali mais porque elas defendem um lado e outra pessoa defende o outro e começa aquela situação, uma briga ali entre comentários. Eu, Nathalie, meu ponto de vista é exatamente esse. Eu só construo uma polêmica que eu consigo sustentar
E outra coisa, quando eu vejo que está partindo para outro lado, o silêncio é a melhor forma de responder, porque eu não preciso ficar respondendo todo mundo que está ali falando, jogando um hate. Sim. Até porque eu não falo o que eu penso. O que eu falo é com base de estudo. Sim. É com base do que está acontecendo ali na análise daquela comunicação. Então, é esse ponto de vista que as pessoas não enxergam. Aí um defende um lado, outro fala uma Sim. coisa mais absurda do que a outra e começa a defender um lado. Eu penso que quem está na internet não é para defender lado, é para mostrar e fazer com que essa pessoa tenha consciência de que aquilo ou é certo ou é errado. E a pessoa que toma a atitude dela para entender. Não é você manipular, nem induzir, nem criar narrativa em cima daquilo para fazer uma distorção do que está acontecendo. Do que está falando, né? Porque realmente o que leva a pessoa para frente é distorção, né? Exato. É esse que é o problema. E aí você vai entrar numa coisa que você não tem, não faz sentido para você, que não faz sentido para o que você quer passar, e você vai entrar só para crescer nas redes sociais, mas você vai crescer só por causa daquilo, aí depois o seu conteúdo não vai prestar para as pessoas. Exato, e a maioria que acontece sobre conteúdos que engajam hoje nas redes sociais conteúdos que faz virar aquela polêmica, aquele movimento todo, e que começa trocentas pessoas a te seguir. Essas pessoas, elas não consomem o seu conteúdo real, só aquele daquele momento, e que não faz sentido nenhum. E o que eu penso, quem está nas redes sociais hoje precisa entregar alguma coisa boa para o outro. Sim. Não é entregar o que ela pensa a respeito daquilo. Isso. Tá. Se você pensa a respeito disso, o que tem por trás disso? Tenta explicar para aquela pessoa para que ela consiga, pelo menos, pensar da mesma forma que você. Verdade. Agora todo mundo não. Vai vir aquela polêmica, aquela bagunça, e a pessoa quer que o outro concorde com o que ele está falando e a outra pessoa não concorda. E quem tem discernimento do que é certo ou errado é você. Você tem coisa que é errada para mim e para outra pessoa não é. Sim, a gente pode pensar as mesmas coisas, mas em sentido diferente. Exato. Né? Então eu penso que não compensa até onde você entende o que você quer com aquele conteúdo e se você dá conta de sustentar aquele posicionamento. E até você falando em questão de várias pessoas começam a seguir, e ela vai seguir procurando aquele tipo de conteúdo. Você vai ficar a vida inteira fazendo aquele tipo de conteúdo? Essa é a diferença, né? E ela vai ver que o seu conteúdo é diferente, mas não, eu não vou ficar aqui não, porque eu entrei por causa daquilo, ela não posta aquilo. Exatamente. E a pessoa, tem gente que entra justamente por causa da polêmica, Sim, que quer viver aquela polêmica, isso. aquele assunto ali, que quer falar dele de qualquer jeito, mas você tem que entender, eu consigo sustentar isso daqui? Eu vou ter esse posicionamento o resto da vida? Porque, igual aquele rapaz, Lincoln, acharam outros que o Pablo Marçal levou para a casa dele. Acharam vários outros conteúdos dele falando que ele não era o que ele dizia ser. Sim. Então, tudo que ele falou, todo mundo já está levando para outro lado, trazendo as coisas antigas dele como se ele não fosse merecedor do que estivesse acontecendo aqui com ele. Então, existe o quê dentro das redes sociais hoje? Um público dividido que está ali o tempo todo para cancelar um ao outro. É verdade. Mas para contribuir são poucos. Todo mundo tem o direito de pensar de uma forma hoje e de pensar outra depois. Se esse lado aqui não tá bom, eu vou ficar nele até quando? Se não tá bom para mim. Não, e se a gente faz um vídeo 1 ano atrás, 2 anos atrás, você passa a vida inteira, você estuda, você faz tantas coisas, conhece coisas novas, você vai mudar a sua opinião de 1 ano atrás. E é o normal da gente. Exato. Você muda de opinião, ainda mais nos tempos de hoje, que você tem várias informações, você pode mudar sim de opinião. Agora, o que é escrito, o que é ensinado, o que tem teoria, o que tem técnica, que isso pode o quê? Aprimorar, mas não deixa de ser o que é. O que tem base, o que tem tese é uma coisa, mas a gente é ser vivo e podemos mudar de ideia o tempo todo e isso não tem problema. E as pessoas ficam ali jogando aquele hate o tempo todo em cima de uma pessoa
porque ela mudou de ideia naquele momento sobre Não, determinado assunto. eu acho tão engraçada essa parte desses haters, porque até na questão da pessoa estar começando algo. Gente, é uma coisa nova. E a pessoa, não, mas ela não sabe fazer isso? Ela é ruim nisso? Ué, mas todo mundo, eu vou andar de bicicleta. Eu nunca andei. Eu vou cair, eu vou ralar, eu vou ter medo. Isso aí é normal. O principal que eu acho, ela tá tendo força de continuar mesmo com as pessoas, pondo negatividade mesmo na vida da pessoa. Eu acho que o mais importante é a pessoa continuar. Exato. Determinação e coragem. Sim. É o que a pessoa tem que ter. E para tudo que ela vai fazer na vida dela, ela verdade. tem que ser uma pessoa determinada e corajosa. Porque se você não é determinado, você não alcança seus objetivos. E se você não tem coragem, qualquer pessoa que falar com você, você vai desistir naquele momento. Ouvir aquilo, né? Exato. Porque todo começo, você tá frágil, você tá aprendendo e uma palavra negativa te destrói. Exato. E uma das coisas que eu tinha muito receio, por quê? Porque eu aprendi a me comunicar com mais autoridade dentro da área que eu queria trabalhar. Eu fiz uma transição. E eu, por muito tempo, eu tinha medo de falar com pessoas para oferecer o meu trabalho, pessoas que estavam ali começando, oferecer o meu trabalho com medo de falar com ela e ela desistir do que estava fazendo. Ali tem uma frase do Pablo Marçal que eu amo assim, eu amo todos os vídeos dele, né? O seu propósito está do outro lado do medo. O que você acha sobre essa frase? E eu tenho um testemunho para dar sobre isso. Eu penso que realmente o que você deseja, quando você encontra o seu propósito, você tem medo daquilo, do que você decidiu daquele propósito ali. E para você enfrentar ele, vem várias outras crenças limitantes, vem vários outros gatilhos que são disparados no momento que você deseja seguir o seu propósito. Para isso, você precisa trabalhar o seu autoconhecimento, para que você tenha a decisão de construir o seu propósito e enfrentar todos os seus medos, tudo aquilo que te atrapalha, para que você chegue aonde você realmente quer chegar. E essa frase faz muito sentido. O seu propósito, ele está sempre atrás do medo, do que você não tem coragem de fazer, porque você espera que os outros aceitem que você deseja construir aquele propósito daquela forma. Isso é muito real mesmo. É muito engraçado. Eu falo desse testemunho porque eu vivi isso na pele. Meu sonho era apresentar, ser cantora, isso tudo. Cantora eu vi que eu não conseguiria ser, mas era apresentar. E a gente vai conhecendo, tentando agradar as pessoas, né, a vida inteira. E você vai mudando os seus objetivos. Só que eu me reencontrei depois do autoconhecimento, que a gente fala muito aqui. E isso faz total sentido. O meu maior medo, meu maior desafio da minha vida é falar em público. Era. Foi. Era. Foi, gente. Foi. Por quê? Eu travava. É um trem tão forte que realmente tá do outro lado do medo, porque é tão forte essa crença que você nem sabe qual é, porque é algo que mexe com você e você tenta, não, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho esse receio, eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Mas sua força tem que ser tão maior para você chegar no seu objetivo, que mesmo ruim você vai fazendo. É o que aconteceu comigo. E depois que eu conheci a Nathalie, mudou totalmente isso. Por quê? Aí eu comecei a organizar as minhas ideias, porque esse pensamento aqui é acelerado, é o tempo todo. Então, com a Nathalie, essa clareza que eu falo sempre é isso. Ela me fez enxergar melhor, o autoconhecimento, claro, mas ela me fez essa clareza de enxergar melhor, organizar a minha mente para conseguir falar o que eu quero. Isso foi muito difícil porque, como eu falei, eu tinha essa crença limitante que eu travava, realmente virava um branco na minha cabeça.
Eu falava, conseguia falar algumas coisas, mas eu travava no meio do caminho. E, claro, com determinação, porque não é fácil, com determinação, cada passo a gente vai ter na conquista. Estou 100%? Não estou, mas eu vou chegar lá porque eu não vou parar. Eu tenho certeza que realmente esse é meu propósito e isso que faz eu conseguir fazer o que é o meu sonho de criança, ir atrás dos meus objetivos e tudo que você almeja, algo tenta de te limitar. Isso não vai me limitar. Por quê? Porque eu tenho força de vontade de conseguir e você também tem que fazer isso. E tudo que você imagina em ser, tudo que você tem um pensamento constante sobre o que você deseja ser, significa que é para você ser. Sim, para e pensa. O que está sendo mais difícil para mim continuar em algo que eu tenho vontade? É aquilo ali que está te travando. Então você tem que ficar em cima daquilo. É o que eu estou fazendo, eu estou em cima. Não dá de uma forma, eu vou para outra forma, mas eu faço. Eu não estou importando nem o que os outros estão pensando. E a Nathalie me ajudou nisso. Porque a gente pensa muito no o que o outro está pensando da gente. Talvez ele fale assim, nossa, ela está sendo corajosa, ela não dá conta e está indo. Outros, nossa, mas ela não dá conta de fazer e está fazendo, que coisa horrível. E eu estou fazendo porque era o meu sonho, então eu não vou importar o que os outros pensam, o que os outros acham, eu vou importar o que eu tenho vontade de fazer. E é o que todo mundo deve fazer. Você tem que fazer o que você deseja fazer. Não é o que o outro deseja que você faça. Você vai passar quantos anos da sua vida se escondendo atrás de outra pessoa, querendo ser aprovado por outras pessoas, sendo que você pode ser quem você é. Você pode ser o que você deseja ser e durante muitos anos eu usei isso. Você é o que você deseja ser. E eu fui o que eu queria ser dentro de todos os contextos das áreas que eu já trabalhei, eu fui quem eu queria ser. E hoje eu me encontrei nessa pessoa e trazer consciência de quem é as outras pessoas, né? De quem você realmente é, o que você deseja para sua vida. Você tem que ter amor, você tem que ter paixão no que você deseja. Quando você tem isso, você consegue se comunicar com mais autoridade. Não, e muda totalmente, porque você é igual como eu falei mais cedo. Você está aprendendo. Então, vai ter os altos e baixos. E até quando você também aprender, vai ter os altos e baixos. Isso aí é uma escada. Quando está batendo, é algo para você subir. Então, continua. Tá ruim? Continua, que você vai chegar no seu objetivo, vai conseguir. E os outros sempre vão falar. Então, não importa com os outros, não importa o que eles vão falar e continua. Exato. Continue. Continua. E você é o que você comunica. E o que você tem comunicado. E, Nathalie, o que é Deus para você? Deus é um ser maior. E eu acredito que todos nós que estamos na Terra é imagem e semelhança de Deus. Então, a coragem que ele teve é a coragem que você precisa ter para ser quem você deseja ser. Sim. É muito importante isso. E ultimamente eu venho pensando bastante no significado de Deus na minha vida. Deus, ele te abre portas, lugares que você nunca imaginou chegar. E sem ele você não chega. Isso é fato, é fato. Verdade. E é muito importante quando você aceita que Deus está do seu lado e que ele te leva aonde você deseja. É verdade. E as portas que ele fecha é porque não ia te fazer bem lá na frente. Exatamente. Né? E a gente não entende. Eu falo muito isso também. A gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender. E a base do seu autoconhecimento também é com relacionamento, com a sua espiritualidade, sim, nossa, com a sua... Tudo envolve Deus, não tem como dizer que não, que Deus não está entre nós, nas nossas atitudes, no que a gente deseja. Quando você tem consciência dele na sua vida, realmente, tudo acontece da forma que precisa acontecer. Não, e se o filho dele, Jesus, que passou o que passou para mostrar o que ele queria para a gente, imagina o que a gente não pode passar. Exato. Né? Então,
Vamos seguir com força e determinação, né, Nathalie? E Exato. aonde te encontramos nas redes sociais? Me encontra no Instagram, ele é Nathalie, Nathalie, oratória, _. Vocês seguem, gente, que ela tem os conteúdos maravilhosos, me ajudou muito e está me ajudando, essa mentoria dela é maravilhosa, ela está me abrindo, assim, como falo, nem abrindo, né? Trazendo tanta clareza que vocês não têm noção, que se eu tivesse sozinha, eu não tinha a clareza que eu tenho agora. E eu fico muito feliz por isso, eu agradeço bastante a oportunidade de falar com você, de te orientar, de trazer as técnicas de oratória e trazer essa clareza, o entendimento de quem você é, com quem que você deseja falar, porque depois disso tudo, dá para perceber que você tem mais força ainda. Sim. E ama mais ainda o que você está fazendo agora. Esse aqui é meu sonho, está se tornando uma realidade. Fácil não é, mas eu corro atrás com persistência, porque se eu parar, outro vai fazer no meu lugar e eu quero o meu lugarzinho aqui, né? Claro. Ninguém vai parar se eu parar. Não mesmo. Então, muito obrigada, amei ter você aqui. Como eu sempre falo, ela me ajuda muito. Então, entre em contato, vai atrás, segue, conhece o trabalho dela, que você também vai precisar disso um dia. E segue a dica dela. Muito obrigada e tchau, tchau. Obrigada, tchau.